Os queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2. Nós estamos em nossa escola bíblica de férias e estamos, neste ano, tratando a respeito do tema Cosmovisão Cristã. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema. De uma forma mais específica, nós falaremos sobre a importância da revelação para uma cosmovisão cristã. A importância das Escrituras, da revelação especial de Deus para uma cosmovisão cristã. E nós leremos esse texto, Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de, reunidos nesta manhã, estudarmos a Tua Palavra, estudarmos esse tema tão importante para a nossa vida e, como diz o texto, tão importante para que experimentemos a Tua boa e agradável vontade nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, e pedindo a Deus que o Senhor nos oriente durante esta meditação sobre este tema, e que o Teu Espírito, Deus, opere em nossos corações, em nosso intelecto, ó Deus, iluminando a nossa mente, para que possamos, ó Deus, sermos transformados pela Tua Palavra, e o Teu nome seja honrado e seja glorificado nesta manhã, em nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos falando sobre uma maneira bíblica de enxergar a realidade. Na aula de hoje nós vamos falar o que é uma cosmovisão, vamos introduzir, não dá para sermos extensos nessa definição, no estudo dessa definição, mas nós vamos procurar definir o que é uma cosmovisão. Em segundo momento, nós vamos falar da importância da revelação bíblica para a formação de uma cosmovisão cristã. E um terceiro momento, nós veremos como este assunto da autoridade das Escrituras foi abordado no decorrer da história e pelos próprios autores bíblicos. Assim, irmãos, nós podemos iniciar dizendo que a fé não é apenas um instrumento de nossa salvação. Isto é, somos salvos por Cristo por meio da fé. Mas a fé também é a base ou o eixo de interpretação do mundo por parte do crente. Através da fé nós enxergamos a realidade de uma perspectiva divina, daquilo que Deus revelou a nós. O texto que nós lemos, o verso 2, olhem comigo, por favor. Ele diz assim: não vos conformeis com este século. Ou seja, não conformar com a cosmovisão, ou a visão da realidade, a visão de mundo do presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente. Portanto, quando nós cremos em Cristo, quando nós somos salvos por Cristo, a nossa visão de mundo será também transformada. Nós não veremos mais a realidade como víamos antes. Por isso aqui o texto fala de uma transformação e de uma renovação da mente. E os primeiros apologetas cristãos, eles referindo-se a esse texto, eles estavam dizendo que essa renovação da mente se dá pela conversão, ou seja, na formação de um novo homem dentro de nós, através da ação soberana e graciosa do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é realmente convertida, que é realmente nascida de novo, e passa agora a ser orientada pela revelação de Deus, pelas Sagradas Escrituras, ela passará por essa transformação. Se uma pessoa se converteu e nada mudou na vida dela, alguma coisa está errado. Porque a fé é acompanhada de um processo de santificação ou de conformidade com a revelação de Deus. A pessoa é transformada. Isto é um processo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, a fé não tem apenas essa função de nos salvar, mas ela também nos fornece uma nova perspectiva da realidade, da vida. O cristão interpreta a vida, interpreta a realidade a partir daquilo que Deus opera na sua vida e revela na sua palavra. Os reformadores falavam isso, chamavam isso de analogia fidei, ou seja, analogia da fé, a medida da fé. Nós interpretamos a realidade a partir da perspectiva da fé, daquilo que nós cremos, da fé que Deus nos deu. Na fé cristã, ou no cristianismo, é o próprio Deus que se apresenta como fundamento para a nossa compreensão do mundo. É o próprio Deus que nos diz o que é a realidade, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o significado da nossa existência. Pontos de vistas básicos de uma cosmovisão. Segue-se então, irmãos, que a partir do próprio Deus, a partir deste fundamento inicial, nós podemos conhecer e entender por que nós estamos aqui, por que nós existimos. E não há, irmão, ciência mais segura do seu assunto do que a teologia. A ciência secular, ela é por definição mutável. A partir do momento que ela não muda, ela deixa de ser ciência. Porque a ciência se faz a partir de novas descobertas, novos conceitos. Então ela precisa ser volátil, ela precisa estar mudando, faz parte da própria natureza do que é a ciência. Mas quando Deus nos revela a realidade, nós podemos crer e saber, porque o nosso Deus não muda, e aquilo que Ele revela a nós também não muda. Então a base da nossa interpretação da realidade consiste naquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus nos revela, o que é a realidade. Portanto, não há ciência mais segura do seu conteúdo do que a teologia, porque ela se baseia naquilo que Deus, o Criador do universo, nos revelou. Fé é confiança naquilo que Deus diz. Isso é fé. E quando Deus nos diz algo, nós cremos e aceitamos, e a nossa mente precisa ser transformada e renovada de acordo com aquilo que Deus nos revela.
os grandes apologetas antigos, eles já afirmavam: eu creio para que eu possa entender. Ou seja, nós, antes de entendermos a realidade, nós precisamos crer naquilo que Deus está revelando para nós. Eu creio para que eu possa entender. Mas o que é uma cosmovisão? Depois dessa breve introdução, nós vamos definir o que é uma cosmovisão. O conceito de cosmovisão surgiu apenas recentemente, no século XIX. Até então não se falava de cosmovisão. Hoje, no meio cristão, especialmente no meio reformado, se fala muito de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Mas esse conceito, ele foi introduzido na teologia recentemente, apenas no século XIX, e é um conceito que foi emprestado do liberalismo alemão. Os filósofos alemães já estavam falando de cosmovisão, e esse termo é uma tradução do alemão Weltanschauung, que significa uma visão do mundo, uma visão da realidade. E o primeiro a utilizar esse termo foi Immanuel Kant, no século XVIII. Ele usou esse termo para se referir à maneira como nós compreendemos a realidade a partir de conceitos que já existem dentro de nós. Ou seja, a nossa interpretação da realidade, ela se baseia e é influenciada por conceitos que já estão lá na nossa mente. A nossa criação, a forma como nós crescemos, aquilo que recebemos dos nossos pais, as nossas experiências pessoais vão moldando a nossa visão de mundo, e nós passamos a ler o mundo a partir dessas lentes que nos foram colocadas diante dos nossos olhos. Então, no idealismo e no romantismo alemão, ele era usado para designar um conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo o pensamento e ação humana. Então, esses filósofos liberais, eles diziam que nós lemos a realidade, quando nós lemos a realidade, nós não estamos lendo a realidade de fato, nós não temos um contato com a realidade de fato, mas é uma interpretação baseada na nossa visão de mundo, ou na nossa cosmovisão. Então, é sempre uma interpretação pessoal. Existem tantas cosmovisões no mundo quanto existem seres humanos no mundo, porque cada um faz a sua leitura baseado naquilo que ele aprendeu e experimentou durante a sua vida. Então, nós estamos olhando para um conceito secular, que vem do liberalismo alemão, e de onde os teólogos posteriormente tiraram esse conceito e fizeram uma remissão desse conceito, uma purificação desse conceito, entendendo que há algumas verdades nesse conceito que podem ser aproveitadas do ponto de vista bíblico e cristão. Então, para eles, uma cosmovisão é um conjunto de categorias mentais resultantes da profunda experiência de vida, que determinam essencialmente como uma pessoa entende, sente e responde ao que percebe no mundo à sua volta e nos enigmas e aos enigmas que ele representa. Aqui eu estou lendo exatamente o que um deles disse. São categorias mentais que vão definir como nós interpretamos a realidade. Eu estava essa semana assistindo uma aula de um biólogo. Obviamente, ele é evolucionista, não é cristão. E ele estava dizendo que o cérebro humano, ele evoluiu a partir de processos naturais, aleatórios, e que ele não evoluiu para compreender a realidade. O cérebro humano não se desenvolveu para que as suas conclusões estivessem de acordo com a realidade dos fatos. O cérebro humano evoluiu
apenas para interpretar a realidade com a finalidade da sobrevivência do mais apto. Ou seja, tudo que o seu cérebro te diz não corresponde à realidade dos fatos, ele te diz para que você possa sobreviver, para que você possa continuar a sua vida. Então, as informações que ele te passa têm essa função, ou seja, ele interpreta a realidade, não para conhecer a realidade, mas apenas para que você consiga sobreviver. E é interessante, não é, quando nós olhamos para as conclusões dos cientistas de hoje, né, e eu percebo que falta um pouco de pensamento filosófico, porque a partir do momento que ele me diz, e eu assistindo a aula dele, e eu pensando dentro de mim, né, ele está dizendo, o que o cérebro conclui não corresponde à realidade. E eu pensando, a sua conclusão, então, também não corresponde à realidade. Não é verdade? A conclusão dele também é uma ilusão criada pelo cérebro dele para a própria sobrevivência dele. É isso que ele está dizendo. Então, ele está puxando o próprio tapete. Ele está tirando as suas próprias bases para a gente acreditar no que ele está dizendo. E nós precisamos enxergar a ciência assim. Mas é assim que o pensamento fora do meio cristão trata a questão da cosmovisão. O extremo de tudo isso nós encontramos em Nietzsche, onde nós vemos um total perspectivismo, ou seja, tudo que nós entendemos não corresponde à realidade, são construtos mentais. Nada é real, é apenas a nossa interpretação pessoal da realidade. E eu concluo essa parte, trazendo aqui uma definição secular, né? Toda pessoa carrega em sua cabeça um modelo mental do mundo, uma representação subjetiva da realidade externa. Então, esse aqui ainda está dizendo que há uma realidade, mas que toda a nossa interpretação é subjetiva. Nós não temos contato, de fato, com a verdade, não podemos conhecer a realidade, porque nós sempre vamos ler a realidade de um ponto de vista, ou melhor, de uma cosmovisão pessoal. Então, irmãos, esse conceito fundamental de cosmovisão, que surgiu no liberalismo alemão, ele passou a ser utilizado no meio cristão. Alguns cristãos perceberam que há algumas verdades nisso. Obviamente que esse conceito precisou ser redimido, ser purificado, né? tirar os espinhos ali do liberalismo, mas é um conceito que nós podemos utilizar e a partir de uma perspectiva cristã. Então, a partir de então, isso aconteceu no final do século XIX, a partir de então nós podemos falar de uma cosmovisão cristã. O que significa? Uma interpretação da realidade a partir do ponto de vista daquilo que Deus revelou na sua palavra, e principalmente através da revelação ou da vinda da palavra encarnada de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a enxergar a vida a partir de um ponto de vista revelacional, ou seja, aquilo que Deus nos revelou, e o seu ápice, né, o seu clímax, está na revelação máxima de Deus, última de Deus, que é o Verbo encarnado, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora esse conceito de cosmovisão seja um conceito novo, como eu disse, a partir do século XIX, já nos primeiros séculos da era cristã, existiram homens que defendiam uma interpretação cristã do mundo e da realidade. Embora a palavra cosmovisão ou conceito cosmovisão ainda não estivesse presente ali, alguns homens
alguns teólogos apologetas, eles já defendiam uma interpretação da realidade de um ponto de vista cristão. Nós temos, vou citar apenas alguns, né, ou dois. Justino Marte, que viveu no segundo século, né, do ano 100 a 165, ele defendeu que a fé cristã é a verdadeira visão da realidade. A fé cristã é a verdadeira visão da realidade. Vejam que ele não sabia nada desse conceito de cosmovisão que veio surgir cá no século XIX, mas ele já falava da fé cristã como uma verdadeira visão da realidade. E para respaldar essa sua declaração, ele escreveu muito, né? Ele afirmou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Naquela época, os ensinos de Platão estavam sendo difundidos, mas Justino Marte, logo ali no segundo século, ele disse, olha, a verdadeira filosofia é o cristianismo. Então, nós temos aqui a primeira tentativa na história pós-bíblica de dizer que a verdadeira interpretação da realidade é dada tão somente pela fé cristã, uma fé que nos foi revelada. Então, ele foi pioneiro em relacionar a doutrina do Logos, que aparece lá em João 1:1, com a questão da cosmovisão cristã, com a realidade, confrontando as cosmovisões daquela época. Ele disse que o cristianismo era superior à visão corrente de mundo baseada no platonismo. Então, ele entendia que o cristianismo era uma melhor, superior interpretação da realidade. E é algo, né, que nós entendemos assim e podemos provar isso. Então, no quarto e quinto século, já mais adiante, quando o imperador Constantino se converteu, os apologetas e teólogos cristãos, agora com a liberdade de poderem se reunir e debater teologia, eles se tornaram mais sistemáticos nessa defesa de que o cristianismo é a correta interpretação da realidade e contrastaram a cosmovisão cristã, embora que eu esteja usando o termo cosmovisão de forma anacrológica, né? Não era usado na época, mas ele entendia o cristianismo como uma visão de mundo, uma cosmovisão, em contraste com as filosofias pagãs rivais, principalmente agora já não era o platonismo, mas o neoplatonismo. E aí nós encontramos Agostinho, que foi considerado o maior apologeta e teólogo do primeiro milênio da era cristã. Agostinho escreveu sobre cultura, sobre filosofia, sobre a história humana, de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva da fé. E segundo os estudiosos, Agostinho se tornou o primeiro teólogo e apologeta a abraçar uma perspectiva inteiramente bíblica da fé e da soberania de Deus na salvação e na história da humanidade. Agostinho procurou entender toda a vida humana, toda a realidade do pecado, da queda, a partir de uma perspectiva bíblica. E os ensinos do apóstolo Paulo influenciaram muito o pensamento de Agostinho, e ele conseguiu elaborar o que os estudiosos dizem, a primeira visão cristã do mundo e da história de uma maneira bíblica. E não somente isso, além de elaborar de uma maneira bíblica, Agostinho elaborou de uma maneira filosófica para poder combater aquelas filosofias e cosmovisões pagãs. Então, irmãos, nós vemos que, mesmo antes do surgimento do conceito, essa ideia de uma visão cristã da realidade já podia ser encontrada
nos pais da igreja, os primeiros pais da igreja, já falavam sobre uma maneira cristã de compreender a realidade, e essa maneira, nós vamos ver mais adiante, estava fundamentada naquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. Nós vemos então que o conceito surge posteriormente, e esse conceito então, como conhecemos hoje, ele começou a ser utilizado de forma consciente no meio cristão, a partir da segunda metade do século XIX. E o primeiro cristão, a usar o conceito, a abraçar o conceito, a usar o termo cosmovisão de uma perspectiva cristã, foi James Orr, 1844 a 1913, foi o período de vida dele. James Orr era um teólogo presbiteriano escocês, e foi ele quem introduziu pela primeira vez o conceito de cosmovisão, que já estava presente lá no liberalismo alemão. Ele introduziu esse conceito na teologia cristã. E ele fez então uma série de palestras que foi proferida na Faculdade Presbiteriana Unida de Edimburgo. Ele fez ali uma série de palestras. Essas palestras então foram agrupadas e elas formaram um livro chamado A Visão Cristã de Deus e do Mundo. A visão cristã de Deus e do mundo. Então, quem de forma proposital utilizou o termo cosmovisão num contexto cristão foi James Orr, um pastor presbiteriano escocês. Então, ele foi o primeiro também a afirmar que não é apenas algumas doutrinas cristãs estavam sendo agora questionadas como no passado. Até no final do século XIX, questionava-se sobre a divindade de Jesus, questionava-se sobre a humanidade de Jesus. Esses debates estavam sempre presentes, as doutrinas estavam sendo questionadas. E James Orr foi o primeiro a perceber, pelo menos é o que está registrado na história, não é? Que agora, a partir do século XIX, não eram apenas pontos do cristianismo que estavam sendo questionados, mas toda a cosmovisão cristã estava agora sendo questionada. Ou seja, uma visão menos sobrenaturalista da realidade e uma visão mais naturalista da realidade estava sendo ensinada, estava sendo difundida, ou seja, toda a visão cristã do mundo estava sendo ameaçada por uma nova cosmovisão. E ele foi o primeiro a afirmar isso. E ele disse então que essa nova cosmovisão naturalista, antissobrenaturalista, e que é comum hoje nos nossos dias, embora nós estamos fazendo agora estamos regredindo, nós podemos hoje falar sobre um neopaganismo que está crescendo, especialmente na Europa, e obviamente isso chega para nós também. Como os irmãos sabem, eu estou me preparando para ir para a Itália, já estou estudando algumas coisas sobre a cultura, e estou percebendo como o neopaganismo está crescendo na Itália. As pessoas estão voltando a crer em horóscopo, agora consultam tudo para tomar uma decisão na sua vida. Isso está impregnando a Europa, um neopaganismo. O ser humano precisa de algo transcendental, porque o homem foi criado por Deus, ele tem a imagem de Deus, e quando ele não é orientado pela fé, ele vai buscar esse transcendental em coisas, ele vai buscar no paganismo, né? Então é isso que está acontecendo. Mas ele disse isso, que uma visão sobrenaturalista estava dando lugar a uma visão naturalista da
realidade. Ou seja, a realidade é una, ela é apenas material, não existe nada além daquilo que nós vimos, tocamos e experimentamos durante a nossa vida. Não existe espírito, não existe alma, a alma é apenas uma ilusão, a consciência é uma ilusão. Voltando aqui lá para Nietzsche, né? É apenas uma ilusão, é algo que o cérebro cria dentro da nossa cabeça para a gente poder sobreviver. Mas, de fato, a própria consciência passa a ser uma ilusão. E, como eu disse, isso aí não é tão difícil de refutar do ponto de vista filosófico. Então, James Orr trouxe o conceito para dentro do cristianismo, né, dizendo que a cosmovisão cristã estava sendo ameaçada por uma cosmovisão secular, naturalista, e que era dever, então, agora da igreja, dos pastores, dos líderes, defenderem uma cosmovisão cristã. Foi o primeiro em falar sobre isso. Precisamos defender uma cosmovisão cristã. Irmãos, isso aqui, final do século XIX, imagina nos dias de hoje o quão importante é para nós compreendermos essas coisas. Para a nossa própria santificação. Muitas vezes nós olhamos para a realidade do ponto de vista naturalista. Não é verdade? Muitas vezes nós encaramos a morte, encaramos a vida, encaramos tudo que nos rodeia de um ponto de vista naturalista, porque nós crescemos nisso, estamos sendo bombardeados um tempo inteiro sobre isso. E nós precisamos não nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Passamos a enxergar a vida e a realidade, os eventos da nossa vida de uma perspectiva cristã, daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Os irmãos que frequentam a minha classe de apologética sabem que nós falamos de muitos conceitos, muita teoria, mas todos esses conceitos e essa teoria tem um propósito prático na nossa vida, que é servirmos a Deus de uma maneira melhor, é compreendermos a realidade ao nosso redor de uma perspectiva bíblica, é sermos transformados pela nossa compreensão da realidade através da palavra de Deus. E como disse os antigos apologetas, isso aqui é uma obra do Espírito Santo aplicando a sua palavra aos nossos corações. Mas voltando aqui para a gente concluir essa primeira parte, assim, irmãos, James Orr introduziu o conceito de cosmovisão na fé cristã, no meio reformado, ele era um pastor presbiteriano, e depois outros teólogos, e que se tornaram até mais importantes no desenvolvimento dessa cosmovisão cristã, como Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd. Eles se tornaram importantes porque eles pegaram o que James Orr introduziu e eles desenvolveram esse conceito, eliminando aquelas impurezas do liberalismo que dizia que nós não podemos enxergar a realidade, não temos contato com a realidade, é tudo subjetivo. Isso aí eles tiveram que refutar, na verdade, tiveram que redimir o conceito, mas eles conseguiram avançar no estudo de cosmovisão e eu trouxe aqui uma definição. Existem várias definições, eu trouxe uma que me agrada muito. Então, o que é uma cosmovisão? Diz assim, uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, aqui ainda não é cosmovisão cristã, ainda é cosmovisão. É um conjunto de pressuposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. São pressuposições que as pessoas carregam dentro de si e que muitas das vezes não precisam de prova. Comer manga com leite faz mal, né? Então são pressuposições que a pessoa tem e acaba, se ela
comer uma manga com leite, ela pode até passar mal, porque uma cosmovisão é algo tão forte dentro de nós e que nos faz ver a realidade daquele ponto de vista. Então, são pressuposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, como é a questão da manga com leite, né? Que sustentamos, consciente ou inconscientemente, sobre a constituição básica do mundo em que vivemos, ou seja, a nossa interpretação do mundo. E uma cosmovisão, ela sempre está relacionada a questões básicas. Qual é a realidade primordial? Deus ou o universo? Alguns vão dizer é o universo. Tudo que existe é o universo. Outros vão dizer a realidade básica é o próprio Deus. Nós já vemos uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão naturalista aqui. Qual a natureza da realidade externa? O mundo à nossa volta é criado ou é autônomo? Tem um propósito ou é fruto do acaso? É só material ou é também espiritual? Existe uma dimensão espiritual? São perguntas de cosmovisão, perguntas básicas para compreendermos uma cosmovisão. O que é o ser humano? É uma máquina complexa que se desenvolveu a partir de processos aleatórios? Ou é uma pessoa feita à imagem de Deus? O que acontece após a morte? Extinção pessoal? A pessoa deixa de existir? Encarnação ou vida eterna? Porque é possível conhecer de fato alguma coisa? Ou se podemos de fato conhecer algo? Como sabemos o que é certo e errado? Aqui já na questão de moral. O que dita a minha conduta? E qual é o significado da história humana? Eu resumi aqui algumas perguntas que, se nós fizermos essas perguntas para alguma pessoa, nós vamos entender exatamente qual é a cosmovisão que aquela pessoa tem. Essas perguntas vão dizer se nós somos cristãos ou não, dependendo daquilo que nós lemos a realidade. Mas o que seria, então, uma cosmovisão cristã? E uma definição resumida, muito interessante, ela foi elaborada pelo teólogo David Nagel no século 21. Ele criou a seguinte definição de uma cosmovisão cristã. Ele diz assim: cosmovisão na perspectiva cristã implica a existência objetiva do Deus trinitário, cujo caráter essencial estabelece a ordem moral do universo e cuja palavra, sabedoria e lei definem e governam todos os aspectos da existência criada. Essa foi uma definição que eu achei muito interessante. Cosmovisão na perspectiva cristã implica a existência objetiva de Deus, do Deus trinitário, cujo caráter essencial estabelece a ordem moral do universo e cuja palavra, sabedoria e lei definem e governam todos os aspectos da existência criada. Então, uma cosmovisão cristã tem como ponto de vista, aqui enxugando o conceito, né, tem como ponto de vista essencial, primário, o próprio Deus. Em outras palavras, é Deus quem nos diz o que é a realidade. É a partir de uma perspectiva teocêntrica que nós enxergamos a realidade. E por que isso é importante? Por dois motivos, um teológico e o outro ontológico. O primeiro motivo, porque nós somos seres caídos. A nossa interpretação da realidade pode ser e é influenciada pelo pecado e pela queda. Eu li um livro de um cientista, ele é um ateu militante, e ele é um biólogo, e ele disse que
alguns de seus experimentos foram refeitos porque a conclusão que eles chegaram iam contra a visão que ele tinha da realidade. Ele refez os experimentos porque o resultado foi contra o seu entendimento. Não pensemos, irmãos, que o cientista é neutro. As suas conclusões estão e são afetadas pela sua cosmovisão. Nós somos seres pecaminosos. E às vezes a nossa interpretação da realidade, às vezes não, ela é contaminada pelo pecado. E nós precisamos de alguém para nos dizer se estamos certos ou se estamos errados. E quem pode nos dizer isso? Só Deus, através da sua palavra. Então a primeira questão é teológica. E a segunda, ontológica. Quando nós lemos a realidade, nós precisamos entender que nós somos parte da realidade. Nós não somos espectadores externos e contemplando a realidade. Nós estamos juntos do processo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a física quântica já demonstra que quando nós observamos as partículas quânticas fundamentais, elas mudam seu comportamento. São conclusões da física quântica. Nós fazemos parte da realidade, nós estamos incluídos na realidade e, portanto, nós estamos lendo a realidade de dentro da caixa. Se eu perguntar para você qual é a sensação de estar molhado, é fácil de descrever, não é? Nós sabemos o que é estar molhado. Mas se eu te perguntasse, se nós perguntássemos ao peixe qual é a sensação de estar molhado, ele saberia responder? Não. Porque ele só vive ali. Ele nunca experimentou nada fora. Para ele, estar molhado é a realidade. Ele não sabe o que é estar molhado. Eu simplesmente estou aqui. Ele não saberia responder. Nós estamos dentro da criação, nós estamos dentro desta caixa, nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, e nós precisamos de alguém que esteja fora desta caixa para nos dizer que caixa é essa. Qual é a realidade que nós vivemos? E, portanto, irmãos, nós temos duas razões para buscarmos em Deus e nas Escrituras uma interpretação da realidade, que é a nossa própria limitação do pecado e o fato de nós estarmos limitados à nossa existência e nós fazemos parte do universo que nós estamos tentando entender. E aqui então chegamos no segundo ponto, a autoridade da palavra de Deus como fundamento para uma cosmovisão cristã. Nós vemos isso no cristianismo. O cristianismo busca interpretar a realidade, o cristianismo verdadeiro, busca interpretar a realidade através da autoridade da palavra de Deus. Alguém que está fora, que nos revela quem Ele é e qual é a realidade em que nós vivemos, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido de tudo isto. A ciência não pode nos dizer estas coisas, porque a ciência tem o seu papel, não estou desmerecendo o papel da ciência, a verdadeira ciência, ela nos é dada por Deus, Deus nos deu condições de estudarmos o universo e de entendermos o universo. Deus nos fez assim, né? O realismo escocês vai nos dizer isso. Deus nos deu sentidos maravilhosos, os olhos, para vermos as coisas e olharmos as cores, entendermos as coisas, os sentidos para nós tocarmos. Enfim, Deus nos fez. E um matemático de Oxford, ele disse assim: a minha crença em Deus fundamenta a minha
pesquisa científica. Ciência só pode existir se há de fato um Deus que criou e que organizou tudo isso para que nós possamos estudar e entender. Os primeiros cientistas eram todos teístas, criam em Deus. Então nós precisamos buscar o fundamento da verdade ou uma cosmovisão da realidade através da revelação de Deus. Nós somos cristãos, nós precisamos ir então à palavra de Deus, aquilo que Deus nos diz ser a verdade. Pela fé nós compreendemos que tudo o que existe foi criado a partir do nada. Deus criou todas as coisas. O visível veio a partir daquilo que era invisível. E somente a fé consegue compreender essas coisas. Por quê? Porque isto foi revelado. Porque as Escrituras nos revelam que foi assim. E nós vemos isso na vida dos primeiros cristãos, apóstolos. Eles não aceitavam qualquer interpretação da realidade que não estivesse de acordo com a palavra de Deus. O fundamento dos apóstolos era sempre a palavra de Deus. Eles interpretavam tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, tudo o que estava acontecendo com eles, de uma perspectiva da palavra de Deus. Os eventos históricos eram interpretados à luz, naquela época obviamente não tinham o Novo Testamento, mas eles interpretavam todas as ocorrências apelando para o Antigo Testamento. Jesus morreu, estava escrito. Nós estamos perseguidos, estava escrito. A interpretação dos fatos e da realidade eram sempre fundamentadas naquilo que Deus revelou. E eles rejeitavam qualquer tipo de fábula. Mas, especialmente, sobre aquilo que eles receberam do Verbo encarnado, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele mesmo diz, eu sou a verdade. Então nós conhecemos a verdade a partir do momento que nós somos salvos pela verdade, estamos transformados pela verdade, conforme Romanos diz. Quando essa verdade permeia o nosso ser, pela ação do Espírito Santo, e essa é a correta interpretação desse texto, segundo os pais da igreja, quando nós somos convertidos de fato, a nossa visão da realidade precisa ser, então, transformada, e é transformada. E por que isso? Em João 3:31, os irmãos quiserem abrir, podem abrir, mas eu já vou ler para ganharmos tempo, né? Diz assim, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Vejam só a ideia, de dentro e fora da caixa. Não é verdade? Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Quem vem das alturas está certamente acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Então ele está falando que a perspectiva do Senhor Jesus Cristo sobre a realidade em que nós vivemos, ela é superior à nossa perspectiva, porque nós somos da terra e ele veio do céu, ele veio do alto, ele veio para testemunhar da verdade. Então ele diz assim, quem é da terra fala o que é da terra. Nós só compreendemos aqui na nossa pequenez aquilo que nós vemos e sentimos, mas o Senhor Jesus Cristo veio de fora, ele veio do alto, e ele veio testificar da verdade. Aí continuando o texto, né? Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, ele aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro,
pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então aqui nós temos um fundamento para uma cosmovisão cristã, que é a fala de Cristo, o ensino de Cristo, o que Ele nos trouxe. Ele veio para testemunhar da verdade, ou seja, Deus falou através de Cristo, e a fala de Deus põe fim a qualquer debate, como dizia Lutero. Quando Deus fala, acabou o argumento. Deus falou, como dizemos hoje, né? Deus falou, está falado. Aquilo é o nosso parâmetro para a nossa compreensão da realidade. E nós precisamos ser transformados dia a dia, processo de santificação, em conformidade com aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Em outras palavras, nós precisamos interpretar a vida, interpretar a realidade ao nosso redor, por meio do ensino das Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus. Não há maior autoridade do que esta. Quem nos diz o que é certo e errado é o próprio Deus, e nós precisamos enxergar a realidade a partir dessa perspectiva. Esta é uma cosmovisão cristã. Não vou entrar muito em detalhe, faltam 9 minutos, eu quero partir para o último ponto. Como essa autoridade da Escritura, em relação a uma visão cristã da realidade, foi interpretada na história. Em primeiro lugar, toda a cristandade histórica, romana, protestante e ortodoxa, afirma que a Escritura é a palavra de Deus e, portanto, tem a autoridade de Deus. Já diziam vox scriptura, vox Dei. A voz da Escritura é a voz de Deus. Mas surgiram diferenças. As diferenças surgem quando, diferente do protestantismo, essas outras tradições colocaram outras fontes de autoridade ao lado da palavra. Colocaram outras fontes de autoridade junto com a palavra. Para nós, protestantes, nós cremos que a Bíblia é a autoridade máxima em termos de vida cristã e de cosmovisão cristã, para nós compreendermos o mundo. Mas outras tradições colocaram a autoridade da igreja, a autoridade dos concílios, e eles têm a mesma autoridade das Escrituras, coisa que nós não aceitamos. O Catecismo da Igreja Católica de 1994 diz assim, e aqui eu copiei o texto: e a santa tradição transmite em sua totalidade a palavra de Deus, a qual foi atribuída aos apóstolos por Cristo, o Senhor e o Espírito Santo. Como resultado, a igreja, a qual a transmissão e interpretação da revelação é confiada, não deriva sua certeza acerca de todas as verdades reveladas somente da Escritura. E aí vieram os reformadores e disseram, sola Escritura. Eles creem que a Bíblia é inspirada por Deus, mas tiram sola. Não é só a Escritura. Está aqui. Não deriva sua certeza acerca de todas as verdades reveladas somente da Escritura. Tanto a Escritura, estou citando ainda, tanto a Escritura como a tradição devem ser aceitas e honradas com iguais sentimentos de devoção e referência. Tanto a Escritura como a tradição devem ser honradas com sentimentos igualmente, com sentimentos de devoção e reverência. Foi aqui que Lutero, então, ele percebeu que os concílios se divergiam, uma decisão que era tomada em determinado século, depois era descartada, mudada.
Eles diziam: vocês se contradizem o tempo inteiro, a tradição não pode ser a autoridade máxima em questão de conhecer a verdade, mas os concílios devem seguir aquilo que a Escritura ensina. A Escritura é a única fonte de conhecimento da realidade e é o padrão que a igreja precisa seguir. E foram assim, irmãos, e foi assim que os primeiros pais da igreja compreendiam. Na verdade, a reforma foi um retorno ao cristianismo verdadeiro. Nós caminhamos com a igreja até o século IV ou V, até ali a igreja ainda estava alinhada com as Escrituras. Depois começaram a criar doutrinas que não estavam fundamentadas mais na palavra de Deus. E se tornar protestante não é uma novidade, mas é o contrário, é voltar ao que a igreja era lá no início, é voltar à tradição. Nós somos católicos, não somos católicos romanos, mas nós somos católicos. Calvino dizia que ele era mais católico do que os padres da sua época, porque ele seguia exatamente aquilo que os primeiros pais ensinavam. E vejam só, para a gente concluir, Atanásio, no século V, disse assim: pois certamente as Escrituras santas inspiradas por Deus são autossuficientes. Nós já vemos o sola escritura isso não é coisa nova na reforma. A reforma não trouxe doutrinas novas, ela apenas tirou aquele entulho de doutrinas erradas que estavam sufocando as doutrinas bíblicas e históricas da fé cristã. Ele diz assim: certamente as Escrituras santas, inspiradas por Deus, são autossuficientes para a pregação da verdade. Cirilo de Jerusalém, no século IV, ele diz assim: com referência aos divinos e sagrados mistérios da fé, nem mesmo a mínima parte deles pode ser transmitida sem as sagradas Escrituras. Não se deixem levar por palavras sedutoras e argumentos engenhosos. Mesmo com respeito a mim, olha o que Cirilo está dizendo, mesmo com respeito a mim, que lhes digo estas coisas, não se apressem em acreditar, a menos que recebam das Escrituras as provas das coisas que eles anunciam. Ele está dizendo: não acreditem nem em mim, vão na Bíblia e vejam se o que eu estou dizendo está de acordo com a palavra. Nós já encontramos o sola escritura lá nos primeiros pais da igreja. Então nós estamos, na verdade, retornando ao cristianismo histórico. A salvação em que acreditamos não é provada por raciocínios engenhosos, mas das sagradas Escrituras. Vou ler mais alguns aqui. Basílio de Cesareia, também no século IV, ele diz assim: portanto, deixemos que a Escritura inspirada por Deus decida entre nós. Em qualquer lado que forem encontradas doutrinas em harmonia com a palavra de Deus, será lançado em favor delas um voto de confiança. Ele está dizendo que toda doutrina e todo ensinamento precisa estar fundamentado nas sagradas Escrituras. E por fim, Agostinho, eu tenho outros aqui, mas o tempo não nos permite. Que mais eu vos ensino, além do que leio nos apóstolos? Pois a Escritura Sagrada fixa a regra para a nossa doutrina, a menos que queremos ou ousemos ser mais sábios do que devemos. Portanto, não devo ensinar-vos qualquer outra coisa, a não ser expor-vos a palavra do Mestre. Todos os primeiros pais da igreja criam na sola Escritura. Essa ideia de uma autoridade paralela ou igual, conforme nós vimos aqui no Catecismo da Igreja Católica, é algo que veio depois como uma distorção
da verdadeira compreensão do papel da autoridade divina. A reforma, então, foi um retorno à autoridade e suficiência das Escrituras para a nossa compreensão da fé cristã, e não somente compreensão da fé cristã, mas a nossa compreensão da realidade ao nosso redor. Deus é quem nos diz de onde viemos, quem nós somos, por que nós somos e para onde iremos. Isto é uma cosmovisão cristã. As Escrituras são fundamentais para uma cosmovisão cristã da realidade, por causa das nossas próprias limitações, por causa do pecado. E eu citei aqui também uma questão ontológica, por causa da nossa posição na criação. Nós também somos seres criados e precisamos de Deus para nos dizer de fato o que é a verdade. E quando nós estamos em Cristo, irmãos, de fato, nós estamos na verdade. E precisamos deixar com que essa verdade, pedir a Deus, orar, A nossa santificação é um processo e nós precisamos conhecer as Escrituras, pedir a Deus que transforme a nossa visão de mundo, que Ele retire de nós aqueles resquícios de uma cosmovisão naturalista ou pagã da realidade, e nós possamos enxergar a vida de fato de uma perspectiva bíblica, cristã, aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero apenas dizer que a fé cristã não conflita com a verdadeira ciência. Existe um livro, Alvin Plantinga, ele escreveu um livro mostrando que o conflito entre a ciência na verdade, o conflito da realidade é na verdade com o naturalismo e não com o cristianismo. O cristianismo é a explicação correta daquilo que nós vivemos e experimentamos neste mundo. Ele é a explicação correta. Não precisamos ter medo da ciência, porque a verdadeira ciência, ela vai chegar às mesmas conclusões que nós já chegamos, que Deus nos revelou, e isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor mudou a nossa visão da realidade do mundo. Estávamos entregues aos nossos corações, às nossas interpretações pessoais, mas o Senhor revelou a nós a Tua vontade, a Tua verdade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito continue nos santificando e transformando, ó Deus, a nossa vida, conforme a Tua palavra nos diz, que nós temos a mente de Cristo. E é a partir desta mente de Cristo, a partir desta interpretação da realidade, é que nós podemos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É que nós podemos, ó Deus, enfrentar até mesmo a morte, com a certeza de que ela não é o fim, e nem de que voltaremos a este mundo novamente, mas sabendo, ó Deus, que após a morte nós viveremos com o Senhor, no novo céu e uma nova terra. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está no governo do universo, e portanto todas as coisas que ocorrem em nossa vida estão debaixo do Teu controle. Ó Deus, que nós possamos enxergar a nossa vida a partir dessa perspectiva, que estas verdades que chegam à nossa mente, ó Deus, também desçam ao nosso coração, de forma que nós possamos nos acalmar e confiar em Ti, nos alegrar em Ti, ó Deus, sabendo que a nossa vida está em Tuas mãos. Sabendo que a nossa vida não é fruto do acaso, mas ela tem um propósito. O Senhor criou a cada um de nós com um propósito. Há um propósito na vida de cada um de nós aqui, nesta manhã. E nós Te louvamos por isso, ó Pai.
Quão maravilhoso é entender estas verdades, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com elas. E que o Teu nome seja honrado e seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.